Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês de novo e espero poder contribuir com mais um pouquinho com o aprendizado de vocês, que vocês têm aprendido várias coisas, obtido novos conhecimentos. E o nosso tema de hoje é turismo. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, mas vocês não vão me responder, é saber o que é esse diacho de turismo que todo mundo fala. E para isso eu vou pedir que Dona Carminha, Lucimar, Rosângela, Maria Lúcia, Silvanei, Josiane, Eliane, e tá, se eu esqueci. Eren. O seu Paulo e o seu José, feche os olhos. Agora todo mundo vai fechar os olhos, depois você assina aqui. Vai todo mundo fechar os olhos agora. Aí a gente vai se imaginar agora num lugar bem bonito. Pode ser uma praia, pode ser uma fazenda, pode ser uma cidade que vocês ou conhecem ou gostariam de conhecer. Um lugar lindo que vocês gostariam de estar lá presente naquele lugar. Pessoal, e será que só isso seria turismo? Só isso poderia ser turismo? Na verdade, eu até esqueci que vai ter um outro slide mostrando uma das pessoas que trabalham com o turismo, que são os guias. Esse é o guia que a gente conhece, ele visita a cidade, mostra a história da cidade, mostra o museu, a história daquela obra de arte, a história daquele prédio. Alguns vão dentro do carro e vão orientando pelos caminhos o que é cada ponto turístico, a história de cada ponto turístico. Mas eu acredito que alguém aqui se imaginou num campo. Já tem gente que se imaginou num lugar mais simples. Tem gente que tudo que trocaria na vida era, em vez de estar naquele hotel 5 estrelas, era estar numa casa com pessoas simples, numa casa, num lugar com pessoas vivendo no seu cotidiano, comendo da comida que ela come, que ela mesma preparou, não é aquela comida feita em muita quantidade, de conhecer uma roça, de conhecer um rebanho, de conhecer um pescador. Eu queria conhecer assim, lá fora, Estados Unidos. Aí eu também vou conhecer, lugar que eu nunca fui. E a grande maioria pensa como o seu José. Eu quero ir para um lugar que eu nunca tive. Eu nunca fui lá. Que eu nunca coloquei o pé antes. Não, daí não. Não, no caso dele não. Mas e o objetivo dessa imaginação é exatamente esse. O turismo é um sonho. O turismo, o que nos leva a viajar ou conhecer outros lugares e outras pessoas, é aquilo que nos motiva a saber o que eu quero conhecer. Não, eu não quero estar na canoa com o seu José, porque eu estou aqui todo dia, é o meu cotidiano. Mas assim como o seu José não gostaria de estar no cotidiano deles, outras pessoas em outras partes, em outros lugares, em outras partes do mundo, não fazem parte da rotina a vida do seu José. E gostariam, talvez, de conhecer a vida cotidiana do seu José. E o turismo é isso. O turismo não é só ir para Paris. O turismo não é só ir para Nova York. O turismo não é só ir para o Rio de Janeiro. O turismo é ir para os lugares que nos motiva estar. Tem pessoas que querem estar dentro de um hotel fechadinho com alguém servindo, não quer nem sair do hotel. E não está errado, é o que motivou ele sair da casa dele. Eu fiz uma viagem uma vez para o Marrocos. Sabe qual era o atrativo? É dormir no meio do deserto, numa tenda. Você foi lá, foi? Fui. Dormi numa tenda.
Eu não quis ficar lá. Lá tem aqueles hotéis luxuosos, maravilhosos. Mas o que me atraiu para eu ir para lá era dormir numa tenda. Vai ter pessoas que vai querer dormir naquele hotel luxuoso? Vai. E vai ter pessoas que vai querer dormir na tenda. Tem pessoas, eu vou dizer, a minha mãe diz assim, eu não saio da minha casa se não for para um lugar igual ou melhor do que a minha casa. Já outros, eu digo isso, eu prefiro ficar num lugar mais simples, dormir num albergue, ficar num camping e conhecer o lugar, visitar e ficar até mais dias por conta do bolso. Então, se eu ficar num hotel, eu vou ficar 2 dias. Se eu ficar num albergue, eu consigo ficar 10. Eu prefiro ficar 10, dormir num lugar mais simples e ficar mais tempo naquele lugar. Também não é nem questão às vezes, do orçamento, né? É uma questão de conhecimento mesmo, de conhecer a cultura de cada pessoa, de cada povo, entendeu? Exatamente. Conhecer. Como é que é a melhor maneira de você, para quem gosta de conhecer pessoas e conhecer outras culturas? A nossa cultura aqui, todo mundo aqui mora em Alagoas, né? Então, mais ou menos, a gente conhece o cotidiano, é semelhante, diferente um pouco aqui, Coqueiro Seco é um pouco diferente, mas é muito semelhante, a gente sabe mais ou menos o que acontece. Quando a gente vai para um outro estado, por exemplo, que eu mostrei ali Gramado, já é diferente, eles têm outro cotidiano. E tem pessoas que não querem ficar no hotel, eu quero conhecer o cotidiano, a vida daquela pessoa, outros valores. Porque às vezes o que a gente valoriza aqui, quando a gente conhece outra realidade, a gente começa a valorizar. Vai ter pessoas que vão querer conhecer, como ele falou, comunidades indígenas. Outros vão querer ficar numa comunidade quilombola. Tem grupos mundialmente, não é só aqui no Brasil, que viajam só para conhecer comunidades, que até tem o turismo afrodescendente, que pessoas que têm uma agência que viajam para conhecer só outras culturas afrodescendentes. Fora da África, dentro da África, e como eles se... Por exemplo, tem culturas que vão para a África para conhecer aqueles animais, fazer o safari. E tem aqueles hotéis, na África tem hotéis 6 estrelas. Na África existem, o único hotel 6 estrelas, ele fica na África. Mas também na África tem possibilidade de você fazer turismo e você dormir naquelas comunidades africanas, como eles vivem, comer com eles, participar do cotidiano deles, assistir os rituais deles. Então isso vai depender, não é dinheiro, nesse ponto é caro também. Mas em vez de optar em ficar em um hotel luxuoso, um hotel dentro da cidade, opta em ficar em uma comunidade rural. Porque a gente tem uma visão, às vezes, um estereótipo do turismo, né? Que só faz turismo quem ficar num hotel muito bom, confortável, com luxo, com alguém servindo, se viajar de avião, se ficar num hotel, se tiver um guia todo fardado numa empresa consolidada nos guiando. E existem possibilidades e possibilidades de turismo. E o que diz essas possibilidades e possibilidades de turismo são as motivações das pessoas que fazem ela sair de casa. Então, se eu saio da minha casa por conta do campo, que eu quero andar a cavalo, que eu quero ordenhar leite, que eu quero colher fruta do pé, é o que me motiva a sair da minha casa. Se não, pelo contrário, o que me motiva na minha casa é conhecer museus, conhecer cultura, conhecer o pessoal, as pessoas do lugar. Então, é o que me motiva a sair da minha casa, é isso. Então, eu vou buscar lugares que eu vou encontrar isso. Se o objetivo da minha casa, sair da minha casa, é tratar da minha saúde mental e física,
ir para um lugar que me traga prazer, bem-estar, eu vou procurar um lugar que eu encontre esse bem-estar. E assim, não, eu tenho filhos, eu quero ir para um lugar que meus filhos tenham entretenimento, que eles brinquem, que eles se divirtam. Então, isso é o que vai motivar certas pessoas a sair de um lugar. Então, assim, a gente começou essa brincadeira, né, essa imaginação, para poder saber o que é o turismo. Existem alguns conceitos, né, alguns que são ditos o que é o tal do turismo. A Organização Mundial do Turismo, que é o órgão máximo mundial, que ele faz pesquisas nos lugares para saber sobre o turismo, ele cria regras mundiais para poder ser desenvolvido o turismo. Ele diz o seguinte: o turismo engloba as atividades das pessoas que viajam. O que é viajar? Viajar aqui, ação de deslocamento, a gente se desloca, a gente sai do nosso local, sai do meu local de residência, então não é qualquer lugar. Se eu for viajar a trabalho e voltar, já não é um objetivo de realizar turismo. Vou para o destino e vou voltar para minha casa, eu não vou ficar lá. E permanecem em lugares fora do seu ambiente, aquilo que eu falei, lugares que frequento cotidianamente, trabalho, escola, faculdade, casa dos avós. Também não é o nosso cotidiano. Então, se eu faço isso todo dia, isso não é viajar. Por motivo de lazer, negócios e outros fins. Tem aqui um ano consecutivo. O turista precisa passar pelo menos, para ser considerado, chamar aquele fulano é turista. Ele tem que pelo menos dormir uma noite. Outro conceito, esse que é um americano da Universidade de Michigan, ele é um estudioso do turismo, tá? Ele diz o seguinte: o turismo, assim, a ciência, a arte e a atividade de atrair e transportar visitantes, alojá-los de forma cortês, satisfazer as suas necessidades e desejos. Vamos com essa primeira palavra, atrair. O Williams falou ali, o que me atrai não é ficar num hotel. O que me atrai é conhecer uma comunidade, é conhecer a realidade local. O seu José disse, eu vim aqui para a Lagoa tomar banho, andar de canoa. Eu quero conhecer os Estados Unidos. Não foi isso que o senhor me disse? Quero conhecer outros lugares, quero conhecer o Rio de Janeiro, quero conhecer lugares que eu nunca visitei. Isso atrai o seu José. Algumas pessoas, eu sou mochileira, então me atrai para uma Chapada Diamantina, para uma Chapada dos Veadeiros, tomar banho de cachoeira, é o que me atrai. Outros, o que vai atrair? Ir para uma cidade grande, principalmente os jovens. Mãe, quero ir para o meio do mato nada. Eu quero ir para uma cidade grande, quero ir para o cinema, eu quero ir para um show, quero ver gente. Outros vão atrair, eu sou outra, além de gostar de campo, eu gosto de museu. Então a primeira coisa que eu vejo quando eu entro numa cidade é saber os museus que tem. Eu sou rata de museu. E já sei a programação dos dias que é gratuito. Que eu faço a programação em cima do dia do museu quando ele é gratuito. Isso me atrai, mas pode ser o que aqui é diferente da Rosângela. Então a atração ela pode ser natural, que é uma praia, uma cachoeira, uma floresta. Tem gente que diz, meu professor, o meu sonho é conhecer a floresta amazônica. Nem parece que é aqui no nosso país. Parece que é outro lugar do mundo. Porque é tão distante da gente, né, de alguma maneira, que parece que não faz parte do nosso país. E ela disse, professor, meu sonho é estar lá, não ver aquelas árvores gigantescas, naquele Rio Preto, andar 7 dias de rio, 15 indo, 7 voltando numa rede. Quem não quer, por exemplo, saber como é que pega o sururu, como é que pega o maçuni, como pega o camarão? Mulher, não dá spoiler. Já vai.
Ela falou um ponto que eu digo, tem gente que sai para comer, gente, para provar outros sabores. Eu não quero comer aquilo que eu como todo dia na minha casa. Tem gente que a primeira coisa diz, eita, qual é o restaurante que tem aqui legal? O que tem aqui de diferente? Quer provar a comida, a culinária, a gastronomia local. Outros querem fazer logo compras. Tem gente que sai logo, quer já saber o que tem para comprar. Porque tem gente que vai para São Paulo só para fazer compras. E deixou de fazer turismo? Não, vai deixar, vai pagar um hotel, vai consumir, vai acabar visitando os lugares, não vai deixar. Não é um perfil de turista que eu admiro, assim, não é admirar, né? Eu não sairia da minha casa para isso, mas é o que motiva essas pessoas. Muita gente até julgava, se for para receber economicamente, né, tem essa discussão. Mas hoje o turismo de negócios, inclusive, São Paulo é uma cidade de turismo de negócios. Se você for lá no final de semana, você encontra vaga num hotel. Agora, dia de semana, numa segunda-feira, você não encontra. Porque quem vai para São Paulo ou está indo para resolver um negócio, ou para tratar da saúde, ou para ir a um evento. Então, vai com esse objetivo. Então, tem lugares e lugares. O que atrai o turista que vai para São Paulo não é o que atrai o turista que vai para Maragogi. Mas é um turista. Então, é essa chave da atração que vai ser o nosso foco da nossa conversa hoje e amanhã. Peguem isso, tá? Então, alojá-los para poder ter turismo. Gente, tem que ter um local para o bichinho dormir. Pode ser simples. Se for o que ele está procurando, que seja simples. É luxuoso? Se for o que ele está procurando, que seja luxuoso. Ele precisa comer. Ele precisa beber uma água, parar para fazer um lanche. Ele precisa de uma estrada, né? Porque como é que ele chega no lugar? Tem que ter infraestrutura para poder... Se ele adoecer, onde ele vai? Tem que ter minimamente um pronto atendimento. Foi lá... eu tenho uma amiga que ela torceu o pé no primeiro dia que chegou no lugar, quando desceu do avião. Pisou em falso, ela com salto. Pisou no primeiro dia, ela precisava de um atendimento. Numa época que eu trabalhava no hotel, teve uma turista que no primeiro dia que ela chegou, ela foi atropelada lá na Pajuçara, sozinha. Daí a gente lá do hotel, ela estava sozinha, foi ajudar ela foi parar no HGE, aí até poder, ela sozinha, ela estava sem telefone, eu fui até ela para poder acionar o plano de saúde dela, que não era um plano, não me lembro qual era o plano, para poder movimentar ela, mas ela precisava de uma estrutura. Então a gente precisa tanto... Segurança, eu até gosto de falar isso. Por exemplo, Maragogi, eu Artemísia, Matheus, eu fui de Maragogi, nós fomos de lá. E eu trabalhei muito tempo com os empresários locais. Quando hoje Maragogi é super famoso, mas quando eles chegaram lá, não tinha um carro de polícia. Em São Miguel dos Milagres, hoje está famoso, hoje tem uma CAPES, né, que chama, né, que tem aquela segurança, mas tinha casos de violência contra turistas. Quem movimentou isso foi o que a gente chama o trade turístico local. E hoje tem lá, hoje é totalmente policiado. Outra coisa, telefone. Hoje todo mundo tem telefone 5G, mas quando eles começaram, não tinha telefone, não tinha acesso. Então, como eles movimentaram para poder ter uma torre de telefone para poder pelo menos ter uma empresa de telefonia. Então, são recursos necessários para que o turismo aconteça. E a outra que foi o elemento que a gente falou aqui, a arte de satisfazer de forma cortês, eu não vou falar exatamente as palavras dele, isso é um elemento importante. Quando a gente está recebendo um turista, ou um turista quando viaja, ele procura ser acolhido. Você quer ser tratada mal, dona Carminha? Né? Quer ser pelo menos um bom dia, uma boa tarde, um sorriso, né? Não precisa ser forçado, mas uma pessoa que tenha pelo menos uma certa vontade de te receber, de te acolher. Então aqui, quando uma pessoa, isso aí está na apostila de vocês, tá? Quando uma pessoa viaja, ela sai do seu local habitual.
e entra em espaço de um sonho. Por isso que eu fiz o sonho com vocês. Quando uma pessoa compra um pacote turístico, ela não está comprando um hotel, um avião, um passeio. Ela está comprando um sonho. Quando ela está pagando uma viagem, ela está pagando um sonho. Ela tem um imaginário na cabeça dela quando ela sai da casa dela. Tem pessoas que pagam a passagem, hoje é dia, tem aquela empresa CVC, você compra qualquer lugar do Brasil, até do mundo, em 10 vezes. Então quem tem lá a sua continha vai lá, paga 10 vezes. Mas isso muito antes já se fazia. Algumas empresas de turismo social de arrecadar todo mês um pedacinho para pagar. Então vocês ficaram um ano juntando dinheiro, vocês têm no mínimo uma ideia daquilo que vocês vão encontrar. Então, assim, se a ideia aqui é a gente pensar de como a gente implementar, de repente, uma possibilidade de turismo. Então, a primeira coisa que a gente tem que botar em mente, será que a gente está pronto para acolher? A gente tem esse desejo de receber um outro? Vamos pensar se a gente pode pensar nessa possibilidade, se a gente tem condições de proporcionar uma experiência. E uma experiência, eu vou repetir, para o seu José, é ficar num lugar, ir para os Estados Unidos, talvez ficar num hotel muito luxuoso. Mas para o seu Williams, a experiência que ele deseja é outra. E na nossa sociedade, o que a gente vem observando e o que os estudiosos do turismo têm observando, que sim, tem muitas pessoas como o seu José e não vão deixar de existir. Mas existe um número de pessoas crescente como o Williams. É um número de pessoas que mais vem crescendo, de visitantes, são pessoas do perfil do Williams, que querem sair da sua casa para ter o contato com o outro, para ter o contato com a natureza, para ter contato com uma cultura local. Então, esse é um perfil que cresce. E é esse perfil que a gente tem que pensar se a gente quer atrair. E, por fim, Foster, ele diz o seguinte: turismo é, de um lado, um conjunto de turistas e, de outro, os fenômenos, que diz aqui, toda interação gera algum tipo de transformação. Então, ao interagir com o destino, o turista constrói a realidade daquele lugar. Porque a gente tem a impressão que o turista não constrói, mas a gente se modifica. Sabe como é que eu digo isso? Artemísia, como é que o pessoal de Maragogi fala? Como é que Eles falam que nem os recifenses. Vocês já foram para Maragogi? Observe como é que o maragogiense fala. Ele fala igual ao pernambucano. Por quê? Porque é quem mais visita Maragogi é o pernambucano. Então, ele acha bonito. A gente fala o efeito imitação, ele imita. Então, os jovens, talvez os mais antigos não modifiquem, mas os jovens, eles olham aquela forma de agir, aqueles trajetos, aprende com aquela cultura que visita. A gente tem a impressão que quem visita está aprendendo sobre a nossa cultura. Mas quem viaja também deixa um pouco do registro da cultura dele. Então, quem constrói a realidade... Então, interagir com o destino, o turista constrói a realidade daquele lugar e é influenciado por ele. Por que ele constrói? Porque para você receber o turista, você vai ter que ter um meio de hospedagem, preparar um restaurante, ter um local para poder oferecer algum tipo de atrativo. Então, aquele lugar está, de alguma maneira, sendo modificado para poder receber o turista. E aqui ele fala que ela é uma atividade relacional, porque uma pessoa depende de se relacionar com a outra. E por ser uma atividade relacional, a forma de relacionamento que se estabelece com o local gera consequências. A gente vai falar sobre isso, porque a gente tem uma ideia que tudo no turismo é muito positivo para a comunidade local. E não é bem assim. A gente tem que entender os efeitos dessa atividade. Gera impactos positivos? Sim. Mão de obra, emprego, renda, oportunidade, né? Cursos.
Eu gosto muito de falar de Maragogi, porque Maragogi hoje teve cursos que foram atraídos por conta da atividade turística, então novos ofícios nasceram com o turismo. Então antes só se pescava e trabalhava na cana. Hoje tem gente que é guia. Hoje tem gente que é instrutor de mergulho, hoje tem gente que trabalha em hotel, hoje tem gente que é camareira, outro é caseiro, outro é garçom, outro trabalha como ambulante na praia, está trabalhando também pelo turismo, é de forma informal, mas está trabalhando em função do turismo. Sem falar os outros, né? Quem trabalha como pedreiro, porque quando uma cidade cresce com o turismo, o que mais cresce é o quê? A segunda residência, aquelas casas de veraneio. Então, elas também, esse tipo de mão de obra é provocada quando o lugar se torna turístico. Por isso é tão importante pensarmos na sustentabilidade da atividade. Por que eu digo isso? Vocês já ouviram falar de Cancún? Já. Cancún? Cancún é um lugar que é... Né? Até falo que Maragogi é o Cancún, o Maceió é o Cancún do Nordeste, Caribe nordestino. Só que a gente só vê as coisas boas de Cancún. Não vê, muita gente não sabe que ali aumentou a violência, a prostituição. As pessoas que moram lá não conseguem mais comprar casa porque a especulação imobiliária impediu. O custo de vida, então um trabalhador não consegue acessar coisa porque ficou muito caro. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade do turismo, a gente tem que saber que o turismo, para ele ser bacana para ser bom para o turista, o que a gente falou hoje, tem que ser bom para quem mora no lugar. Se o lugar não for bom para quem mora no lugar, ele não deveria, no mínimo, ser bom para o turista. Vai ser aquele turista fake, né? Que só fica no hotel, faz os passeios, mas não conhece a realidade do lugar. Porque qualquer turista que sai daqueles hotéis fica impressionado com o que vê. Então ele gera muito dinheiro, mas dependendo como é realizado, gera também muita depredação. E uma coisa que aconteceu com eu falei de Cancún, mas eu lembrei de um caso, Acapulco. Acapulco foi por muito tempo o maior destino. Hoje ninguém quer ir para Acapulco. Porque ficou aquele monte de prédio feio, velho, antigo, lixo para todo lado. E daí aquele pessoal que vivia do turismo não vive mais do turismo. Virou lugar de turismo sexual, que para mim não é turismo. A praia não é mais própria para banho. Então o que a pessoa vai fazer em Acapulco? Então, esse cuidado, essa mentalidade que a gente tem que despertar também. Setores líderes, então, para poder você ter atividade turística, ele tem uma cadeia, né, uma complexa cadeia do turismo. Que é essa cadeia? Hotéis, meios de hospedagens, campings, casas de Airbnb. Vocês já ouviram falar em casa de Airbnb, que você aluga a casa e fica também uma forma de hospedagem. A alimentação, como a gente disse aqui, precisa se comer. Os eventos, se houver, então, ontem em Santa Luzia tinha um atrativo. Qual foi o atrativo de Santa Luzia? A padroeira. Os agentes de viagem são aqueles que, se vocês precisarem comprar uma passagem, ou movimentar, ou articular, ou reservar um hotel, eles são os intermediários para poder proporcionar essa viagem. Então, vocês nunca foram para um lugar, vão pela primeira vez. Então, o agente de viagem, ele diz, olha, você vai pegar esse voo, você vai pegar esse trem, você vai pegar esse ônibus, você vai descer em tal lugar, o hotel fica aqui, você tem isso, isso, isso para fazer. Então, ele intermedia todo esse processo. Os agentes e as operadoras estão envolvidas. Os guias são aqueles que, se vocês viajam em grupos, eles vão mostrando os pontos turísticos, mostrando os atrativos daquele lugar. E mais, como eu falei antes, vou falar rapidamente, tá, gente? Locação de serviço, se vocês precisarem locar um carro, locar uma bicicleta. Agora está na moda alugar bicicleta, os jovens sabem disso. As cidades que têm locação de bicicleta estão ganhando. Eu digo jovens porque é verdade, é uma prática que só cresce. Que vão para o lugar, tem gente que leva a bicicleta, mas em muitos lugares eles já articulam. Locação de moto.
serviços de comunicação, que eu falei no caso do celular, serviços de câmbio, quando a gente muda de país, a gente precisa trocar a moeda, e atividades de apoio, né? A gente precisa ter estrada, se for poder chegar em algum local, mesmo que a gente vá de avião, vá de barco, para poder circular dentro de uma cidade, a gente precisa ter acessos, né? Pavimentações, clínicas, hospitais, algum sistema de segurança, você ser roubado para você evitar, né? Delegacia, postos de segurança, serviço, limpeza. Algumas cidades, elas são tão limpas que na madrugada, a gente sabe disso, a cidade é toda lavada, toda com aquelas máquinas, para poder, no outro dia, o turista já amanhecer, já está tudo limpinho. A maioria dos hotéis hoje, o pessoal da equipe de limpeza começa a trabalhar às 5 da manhã, para quando o hóspede levante, que ele vai botar o pé na piscina, está tudo lindo, maravilhoso. Cheio de árvore. Diz, meu Deus, cadê as folhas? Já foi tudo limpo. Então, são serviços de apoios existentes. E o governo que está ali, o governo, tanto ele tem que promover, como ele tem que, pode promover, ele tem o papel de promover, como ele articular vários setores para que o turismo possa se desenvolver. Então, o que é o turismo cultural? A pessoa que ela é motivada pela cultura, ela vai querer, o desejo dela é conhecer o patrimônio cultural. Vocês sabem de patrimônio aqui, o que é o patrimônio imaterial, hein, gente? Qual é o patrimônio material de vocês? Ei, qual é o patrimônio? Então, muitas pessoas vão conhecer esse patrimônio, porque o patrimônio material é um patrimônio cultural. Né? Ele, de um lugar, aumentar os conhecimentos, eu lembrei do Willames, de conhecer a particularidade e os hábitos de outras pessoas. Então tem gente que não quer ficar no hotel, ele quer ter contato com o outro, ele quer saber, eita, o que você come? Como é que é o seu dia? Como é que é o seu cotidiano? Como é que pesca? Como é que tira o covo? Como é que prepara o seu bolo, dona Carminha? Me ensina, Lucimar, a fazer, a preparar a massa puba. Então, tem pessoas que querem conhecer... Estou passando para ela aí. Exatamente por isso. Outros querem conhecer, tem gente que quer conhecer civilizações diferentes, sei lá, civilizações incas, civilizações indígenas, culturas diferentes, manifestações artísticas. O rural, como eu já havia dito, só vou assim, só para a gente recordar. O que motiva uma pessoa a sair da sua casa é ela estar no campo. Ninguém vai fazer um turismo rural para poder estar numa cidade como São Paulo. Então, o que aquela pessoa quer? Ela quer tirar leite de vaca, quer andar a cavalo, quer colher fruta, quer pesca e pague. Só tem uns 3 tipos aqui. E o ecoturismo, geralmente quem pratica ecoturismo, ele tem uma consciência ambientalista. Então ele vai sair da casa dele, porque ele quer estar num lugar, primeiro esse lugar tem que estar preservado, ele não vai querer estar num lugar que não esteja preservado, porque então ele não é um ecoturista. Ele quer ter um contato com a natureza e ele faz parte dele incentivar a conservação. Então, um ecoturista, se ele vê um papelzinho no chão, um copo, ele vai recolher. Um ecoturista de verdade, ele vai sair com os bolsos, se ele encontrar cheio de... Vai colocar todo o lixinho dele na bolsa, na mochila, porque faz parte, é o perfil que motiva ele sair da casa dele. Tem outros tipos, acho que eu só trouxe... vamos falar de experiência. A Betânia falou assim no começo que o que está na moda é esse tal de turismo de experiência. O que seria esse turismo de experiência? Quando a gente vai para um lugar, visita um lugar, geralmente a gente compra um artesanato pronto, a gente vai no restaurante, prepara a comida, ela está pronta, nos restaurantes vai lá e diz, eu quero comer peixe, muqueca de peixe, vai vir ali a muqueca de peixe. Se a gente quiser comprar um artesanato, o artesanato está lá exposto, a gente vai lá e compra o artesanato que nos interessa. O turismo de experiência, ele tem um ingrediente a mais.
O que é esse ingrediente a mais? Sabe qual é o ingrediente a mais? Que você não vai só comprar o artesanato. Você vai fazer o artesanato. Você não vai comprar só o bolo. Você vai fazer o bolo. Você não vai comprar só a farinha de mandioca. Você vai experimentar como prepara a farinha de mandioca. Eu vou falar do seu Tião. O seu Tião é um senhor de 81 anos, de Tiradentes, Minas Gerais. Um senhor muito carismático, cheio de história para contar. E ele é um oleiro, ele prepara, ele sabe trabalhar com barro. Então as pessoas agendam visita na casa dele, uma casa simples, simplesmente para ver ele fazer o barro. Ele ensina também a preparar o barro e ouvir as histórias que ele tem para contar. Então as pessoas agendam com ele lá pequenos grupos, até porque ele é um senhor, ele não tem condições de receber muita gente, é na casa dele, não é um lugar turístico preparado com toda a infraestrutura, é dentro da casa dele. Então o que atrai as pessoas, lembra que eu falei da questão da atração? O que atrai os turistas é o seu Tião. Não é nem o barro, é o seu Tião. Porque ele é uma pessoa simpática, é que nem o seu José. Atrai, eu quero aprender a fazer barro, mas não é só o seu Tião que sabe fazer barro? Não, outras pessoas sabem, mas é o seu Tião. É ele que é o ingrediente, é ele que atrai as pessoas que agendam lá e é super concorrido. A gente também ouve muito falar, e que eu gosto de falar, eu tenho aqui um textinho, vocês depois eu posso até disponibilizar para vocês. Olha aqui, isso aqui é um texto dele. O meu trabalho é uma lembrança dos meus antepassados. Meu pai aprendeu com meu avô e me ensinou a fazer vasos de barro quando eu tinha 14 anos. E é esse aprendizado, esse saber. Ninguém vai fazer um grande vaso ali, porque ninguém vai fazer. Ele faz há quantos anos? Ele aprendeu a fazer com 14 anos. 81 anos ele tinha quando fez essa reportagem. Então, quantos anos aí, gente? Professor de matemática? 67 anos. Então, o barro dele é perfeito. É diferente se eu for lá fazer. Mas o ingrediente é o seu Tião. Puxa aqui mais um exemplo. Ele é semelhante ao tal do turismo criativo, mas a nossa professora de turismo criativo, que vos apresenta, ela vai falar melhor do que eu, porque ela é condutora, inclusive, né? Não é? Como é que chama? Guia? Condutora de turismo criativo, então ela sabe melhor do que eu, não vou me meter com os universitários, né? O turismo criativo, ele também prevê essa cocriação. Você não vai lá só ir no restaurante e comer um prato. Você não vai lá só comprar um artesanato pronto. No caso aqui, olha, é a história da Negali, que é uma moradora do Recife, né, que eles falam do Recife, que é uma pescadora de marisqueira, né, ela se chama de marisqueira, catava sururu. E ela vive numa comunidade que se chama Ilha de Deus. Ilha de Deus. Nessa ilha, as pessoas... Esse vídeo é muito legal porque ele conta da vida das pessoas. Pessoas paupérrimas, vivendo assim, naquelas condições precárias de vida, em circunstâncias difíceis, sem condições de renda, de economia, de emprego, de instrução, sem perspectiva de vida. E ela, a Negali, ela viu naquela realidade dela uma oportunidade. Então ela via todo dia aquelas mulheres, né, mariscando, né? Todo dia ali pegando marisco, pegando marisco, pegando marisco. E o restante, aquelas cascas, o senhor sabe, né? Sobrando aquela montanha, aquela montanha, aquela montanha. E daí o que ela percebeu? Que ela é uma das grandes empreendedoras. Ela percebeu que aquilo ali podia virar artesanato, muitas tinham talento e fizeram aquilo que poderia ser chamado de lixo, de arte. E ela criou um restaurante. O restaurante dela é visitado por pessoas de várias partes do mundo. E a pessoa que vai lá no restaurante dela
Não vai só comer a comidinha pronta, vai tirar o sururu e vai preparar algum dos pratos. O prato-chefe lá é um pastel de sururu, que ela ensina outros pratos. Então, o atrativo da Negali não é um restaurante, até porque é uma comunidade de pescadores e condições difíceis, mas eles conseguiram, daquilo lá, daquelas condições, criar uma oportunidade. A Artemisia depois ela vai continuar falando um pouco mais.